Um bom dia a todos, Luziane, aos 25 de agosto de 2021, exatamente às 11 horas e 46 minutos. Eu decidi vir aqui agora mais uma vez para refletir um pouco com vocês algumas situações que acho que está faltando um pouquinho de luz para que vocês consigam, para que nós consigamos entender. Tá aí o Wilton Fernandes, está aí presente, estamos juntos. Eu gostaria de falar com vocês que nós estamos vendo hoje no âmbito nacional uma grande crise em que o país, o Brasil inteiro está passando. Eu espero em Deus, eu creio em Deus, que a gente vá passar realmente essa crise. Mas sabemos que é necessário que nós assumamos as nossas responsabilidades, que nós assumamos os nossos compromissos com o nosso país, com os nossos filhos, com o nosso povo, e daí a gente vai conseguir, nós iremos conseguir chegar a algum lugar. Eu gostaria de perguntar a você, muitas vezes, você que está me vendo agora, muitas vezes você vê por aí muitas pessoas achando que são muito inteligentes, acham que são melhores que os outros, acham que são capazes de fazer melhor que os outros. A gente está vendo uma grande briga entre o Senado Federal, a Câmara Federal, o próprio STF, e às vezes eu paro para pensar e vejo, o que nós ouvimos dizer no Brasil é que uma grande crise está assolando todo o país, que a pandemia do coronavírus está deixando falta de recursos, sem condições financeiras e numa situação totalmente fora do controle. Nós vemos eleitos pelo povo, deputados estaduais, federais, senadores, né, e toda a sua equipe, falando de crise. Mas nós vemos uma grande discussão no Senado, na Câmara, no próprio STF, a discussão da retirada do presidente da República do poder através de impeachment e outras artimanhas, estratégias e meios possíveis para tirar o presidente da República. Nós não vemos esse mesmo Senado Federal, essa mesma Câmara Federal lutando pela sociedade. Sabe por que eu não tenho um público maior? Porque o meu canal não é um canal de safadeza, não é um canal de pouca vergonha, não é um canal de corrupção. Sabe por quê? Eu pouco me importo com a opinião daqueles que estão no caminho errado. A realidade é essa. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que os representantes que nós temos hoje é responsabilidade do povo. Sabe por quê? A maior parte do povo se identificou com o quê? Com os senadores, com os deputados federais, com os deputados estaduais. Tem muito eleitor que é mais vagabundo que o político vagabundo. A verdade é essa. O que tem de eleitor vagabundo, eu não consigo fazer conta. A verdade é essa. A hipocrisia do cidadão brasileiro chega a ser tão repulsivo e tão repugnante quanto muitos políticos que nós temos. A verdade é essa. Aí a gente entra nas redes sociais e vê lá, Deus está me ajudando a alcançar o meu sonho. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo aquilo. Mas quando você vai olhar na vida pessoal da pessoa, ela segue o diabo purinho. Ela é satanista mais que o próprio capeta. A verdade é essa. Tem muitos se escondendo atrás de igrejas, tem muitos postando coisas bonitas, mas ele é o primeiro demônio que derruba o irmão dele. Ele é o primeiro o demônio que derruba o vizinho dele. Ele é o primeiro demônio que derruba o sobrinho, que derruba a família, que derruba a mãe, que derruba o pai dele. E fica lá falando em nome de Deus, né? É os falsos profetas, é os lobos em pele de cordeiro. Sabe por que a sociedade está do jeito que está? Quem elege os políticos é o povo. Então, a maldição que o Brasil encontra hoje está no eleitor. É o eleitor que vende o seu voto, é o eleitor que se vende por emprego, é o eleitor que mata a sua mãe por causa de uma oportunidade, por causa de dinheiro, tá? Então, nesse ponto, eu até defendo os políticos, que os políticos são só um representante da maioria hipócrita e nojenta que nós encontramos na sociedade de hoje. Eu posso falar isso por mim mesmo, fui candidato. O que apareceu de eleitor safado e vagabundo perguntando se eu ia comprar o voto dele, quanto eu daria para ele votar em mim, mas não via os trabalhos que nós fazemos aqui não.
tá? Agora a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem sem esperar a quem e sem esperar retorno. Porque se nós formos esperar dessa atitude corrompida, aí sim o Brasil não vai para frente. Porque o político é uma minoria representada por uma maioria de eleitor vagabundo que nós temos no Brasil. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem eleitor aí que tem menos honras do que as prostitutas. Sabe por quê? Porque as prostitutas cumprem o seu trabalho lá, independente se é um trabalho diante de Deus correto ou não, isso aí é uma coisa que ela vai resolver. Mas tem eleitor que é mais prostituto do que as prostitutas do prostíbulo. A verdade é essa. Quem é candidato, para vocês que é candidato, até os políticos eleitos sabem disso. Muitas vezes é o povo que corrompe o político, a verdade é essa. Sabia? Sabia que muitas vezes, porque o dinheiro que o político tem que tirar de algum lugar, ele tira pra quê? Mesmo esse corrupto, ele tira pra comprar o quê? O eleitor corrupto e o voto corrupto. A verdade é essa. Então, o eleitor, às vezes o cara tem vontade de chegar lá e ele quer fazer o lado dele, às vezes não quer fazer nem a política pública. Aí o que ele faz? Ele tira dinheiro de onde não pode pra corromper o eleitor vagabundo, safado, desonesto, sem caráter. Porque eu conheço o caso de muitos políticos aí que ajudavam famílias inteiras. Ajudavam famílias inteiras. Quando ele saiu candidato, veio o eleitor que ele ajudava. Às vezes tirava do próprio bolso, do próprio trabalho, do próprio suor, pedindo dinheiro para chegar em algum lugar. Não é só o político que é vagabundo, não. Isso aí eu vou tirar a responsabilidade do peso dos políticos. Hoje eu tiro a responsabilidade do peso dos políticos. Se os senadores são corruptos, corrupto antes é aqueles que o elegeu. Corrupto antes é aquele que está pedindo dinheiro para votar nele, tá? Então a verdade é essa. Doa quem doer. Não vem da onde de eleitorzinho bom e falar que político é vagabundo, não. Você que vendeu o seu voto é o primeiro vagabundo, é o primeiro safado, é o primeiro político. Quem tá lá no poder é o seu representante, que é a sua cara. Se você é um eleitor que vende seu voto, se você é um eleitor cara de pau, que tem coragem de pedir cesta básica, que tem coragem de pedir dinheiro pra vender seu voto, é você, é a cara da desgraça que o Brasil se encontra hoje. Eu parei pra refletir e vi que você sabe o que ganha hoje mídia no Brasil e Ibope hoje? Compra de voto, safadeza. Se eu tivesse um canal aqui defendendo estupro, se eu tivesse um canal defendendo estuprador, se eu tivesse um canal defendendo a pouca vergonha, se eu tivesse um canal defendendo aí o gênero, né? Se eu tivesse aqui um canal que defendesse coisas bizarras, até o próprio capeta. Se eu fizesse mídia aqui defendendo o próprio capeta, ia aparecer um monte de demôniozinho assim assistindo, compartilhando. A verdade é essa. Agora eu vou dizer pra vocês que Jesus tinha vários seguidores, vários discípulos, vários servos, e assim como Jó teve lá, tinha um monte de pessoas que ajudavam Jó, quando Jó caiu em desgraça, aqueles todos se afastaram, né? Mas Jó continuou no caminho correto. Jesus, quando chegou o último momento, ele foi negado pelos próprios discípulos. Não conheço. Sabe por quem o negou? Quem o negou foi a maioria de eleitor hoje, que vota vendendo o seu voto na maior vagabundagem, e depois vem dar um de inocente. Nossa, eu não voto mais nesse político, ele é vagabundo, ele é safado, mas se aparecer dinheiro, ele faz a mesma coisa de novo. Então, hoje, eu quero tirar o dia hoje, sabe pra quê? Pra tirar, a minha live de hoje, é pra tirar a responsabilidade dos políticos, porque eles só são o reflexo da sociedade corrupta, vagabunda, parte, porque não é todos. Porque tem aqueles que realmente acreditam em uma sociedade melhor. Não posso dizer que são todos. São só aqueles que vendem o voto. Aqueles que são safados, vagabundos, que fazem jus ao representante que eles têm. Tem político aí que tem menos dignidade do que o próprio diabo. A verdade é essa. Porque eles são mais sujos que o próprio diabo. A verdade é essa. Ah, vai doer a verdade que você falou. A palavra de Deus diz que doa quem doer, a verdade tem que ser dita. Então não vem jogar a culpa no político e não vem dizer que o político quer a maior desgraça, não. A maior desgraça é você, maior parte do eleitor, que vota em um cara que defende o próprio capeta e fica orando pra Deus. Um cara que fica lá postando imagens bonitas, falando Deus vai me ajudar, que tem a coragem, muitas vezes, de orar, achar que ser cristão é só colocar o joelho no chão, orar o Pai Nosso, ou pedir Deus alguma coisa, e acha que já é o suficiente.
Mas só que vive numa vida mais infernal que o próprio capeta. A verdade é essa. Não adianta você orar para Deus e servir ao diabo. É parte da sociedade que nós estamos vendo hoje, que se esconde atrás da igreja, que vai no culto direto, que vai na missa direto, mas que ele serve é o diabo na casa dele. É um pastor que bate na mulher, é um padre que estupra. Eu tô falando, não tô falando de todos, não tô criticando a religião, não. Eu tô criticando aqueles que servem ao diabo, escondendo-se atrás da igreja. E assim também é o eleitor que serve ao político vagabundo e se esconde atrás dos políticos certos. Tá? Então, antes de você julgar a política do nosso país, os políticos ou até os candidatos do nosso país, julgue você mesmo. Veja quais são as suas atitudes como político. Tá? Então, o povo está recebendo, sabe o quê? O Senado que merece, o deputado, a Câmara Federal que merece. A verdade é unicamente essa. Quem não gosta das verdades da Elias Silva Repórter, que se lasque. Que tome suas próprias providências, que façam o que quiser. Agora, eu não vou fazer na minha página nada, sensacionalismos para ganhar ibope. Eu não vou defender aquilo que eu não acredito, porque o povo tá gostando disso. Eu estou fazendo a minha parte como cidadão, eu estou fazendo a minha parte como lusianiense, eu estou fazendo a minha parte como cristão. A minha parte é mostrar meus ideais e trabalhar aquilo que eu acredito por uma sociedade melhor, por uma cidade melhor, por um estado, por um país melhor, por um mundo melhor. Agora, eu não vou fazer como muitos aí que se corrompem simplesmente para chegar onde quer, para ouvir o que quer ou para sentirem aquilo que eles desejam. A verdade é que o Elias Silva Repórter é isso. O Elias Silva Repórter fala o que ele acredita que tem que falar. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir. Agradeço mais uma vez a todos os meus seguidores, as pessoas. Se tiver uma pessoa que acredita em meu trabalho, eu continuarei fazendo. Porque mais vale um que realmente tenha honra do que uma nação inteira que não tenha prestígio de respeito. A própria palavra de Deus diz que Deus pode salvar uma nação inteira por causa de uma única pessoa ou condenar uma nação inteira por causa de um. Mataram Jesus. Sabe quem que matou Jesus? Esses mesmos de hoje aí que acham que pode julgar todo mundo e condenar todo mundo. Quem é certo, quem é errado. Na verdade, nós estamos em um tempo onde quem julga é aqueles que estão no caminho do mal. E a palavra de Deus diz que por um tempo, que os Satanás e seus discípulos, seus seguidores, governariam por um tempo. E nós estamos no tempo do governo, onde você vê o Senado e a Câmara Federal discutindo partidos e interesses políticos. Interesses do povo, vocês estão vendo eles discutindo a saúde, a educação, a segurança, vocês estão vendo eles falar que o país está em crise, eles diminuírem os salários, os ganhos e os benefícios deles? Que nada! Você que é eleitor aí, ó, tá morrendo na desgraça do dia a dia, e eles estão vivendo em Miami. E a verdade é essa. Então, você pensa o que você quiser, você acha o que você quiser, eu estou simplesmente expondo aqui minha opinião e sendo sincero. E para você que é eleitor que acha que doeu, sabe por que doeu? Porque você que é eleitor vagabundo e safado não gosta de ouvir a verdade. E a verdade não é para todos, né? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, proteja e ilumine a cada um de vocês. Às 11 horas e 59 minutos, nós encerramos aqui mais uma transmissão ao vivo. Muito obrigado e até lá.